Eu estava muito empolgado para pregar sobre batismo hoje à noite e durante a semana estava ali orando e buscando e o Senhor me pediu para pregar, sim, sobre água, sim, sobre um tanque, mas não é uma pregação sobre batismo. Já venho ministrando sobre batismo no dia do batismo há anos. E dessa vez o Senhor me deu uma mensagem um pouco diferente. É uma mensagem a respeito do tanque de Betesda. Talvez você já tenha ouvido falar e eu quero compartilhar isso com vocês. Pastor, mas eu queria ouvir uma mensagem sobre batismo. Entra no missões.org ou lá no meu canal do YouTube ou no canal da igreja, pega uma pregação sobre batismo, pede o link para mim, eu te passo. Mas hoje o Senhor nos dirigiu a trazer essa mensagem. O título dela é A Pergunta Errada. A Pergunta Errada. E eu quero convidar você a ler conosco João capítulo 5, versículos 1 até o 10. Hoje eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. João capítulo 1, 5, versículos do 1 até o 10. Eu acredito que vai estar sendo projetado aqui também. Diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas. Olha que interessante, Jesus ia em festa religiosa dos judeus, diz aqui. Jesus ia em festas como essa festa de hoje à noite, porque Jesus gostava de se divertir, Jesus gostava de alegria, Jesus não gosta de pecado, mas de festa, de alegria, de comida gostosa, Jesus estava sempre dentro. Tem mais alguém assim? Gosta de estar com os amigos, gosta de se divertir, Jesus vai para essa festa. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava um tanque de Betesda com 5 pátios cobertos. Quando eu vejo essa expressão 5 pátios cobertos, eu fico imaginando tipo os pavilhões ali da festa da uva, aquela parte que tem telhado e não tem parede, sabe? Fico imaginando mais ou menos assim. E, pá, que lugar legal, né? Só que não, esse aqui não era tão legal. Por quê? Ficavam ali, versículo 3, cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Então essa parte não é tão legal assim. Embora Jesus gostasse de festa, de alegria, ele se compadecia das pessoas que precisavam de ajuda. E ele vai até aquele lugar. Agora você imagina um lugar tão grande com tantas pessoas enfermas. Um lugar tão grande com tantas pessoas enfermas há muito tempo. Com certeza era um lugar, do ponto de vista geral, desagradável de si. Com certeza era um lugar desafiador para se estar. Era um lugar que quem está indo para uma festa dificilmente passaria num lugar como aquele, mas Jesus é Jesus. E Jesus faz coisas que a gente não entende. E ele passa naquele lugar. Agora, o finalzinho do versículo 3 e também o versículo 4, talvez na sua Bíblia está entre colchetes ou talvez não tenha. Por qual motivo? Supõe-se que o finalzinho do versículo 3 e versículo 4 talvez não estavam lá no manuscrito original, mas que o pessoal, no fazer a cópia, pensou assim, a galera lá do futuro não vai entender, então vamos dar o contexto para eles. Então a gente não tem certeza se o versículo 4 está realmente na Bíblia. E diz, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então nós não sabemos se realmente descia um anjo para agitar ou se o pessoal tinha aquela lenda, aquela expectativa de que viesse um anjo e agitasse. Tem essa pequena dúvida na hora de traduzir o texto. De qualquer forma, as pessoas que estavam ali acreditavam que elas ficariam ali ao redor, naqueles pátios cobertos, e elas ficariam ali aguardando, próximo da Porta das Ovelhas, aguardando para que num momento determinado viesse um anjo, viesse um ser sobrenatural e desse uma chacoalhada na água e o primeiro que pulasse era curado. Curiosamente, esses dias tinha um vídeo rolando parecido na internet, né? O pessoal tinha que pular numa portinha para ser curado. Supunha-se, pelo menos. Agora imagina se fosse aqui. Se tivesse uma lenda que
um anjo descia aqui de tempo em tempo para chacoalhar essa piscina e o primeiro que pulasse ficava curado. Rapaz, ia ser um empurra ao redor dessa piscina. Eu acho que eu já tinha arrebentado tudo a piscina. Tinha detonado com ela. Ia ter fila ao redor, né? Porque as pessoas tinham essa grande expectativa. E aquele ambiente talvez não fosse o ambiente mais legal de se estar, com certeza. Porque provavelmente aquelas pessoas de tanto sentir dor, de tanto sofrer, não tinha de pirona um grama, tá? De tanto sofrer, de tanto sentir dor, de tanto... Provavelmente era um ambiente com um odor desagradável, um ambiente de gemidos, um ambiente de pessoas sofrendo. Não era um ambiente que uma pessoa geralmente gostaria de estar ali. Mas o Espírito Santo deu um zoom na história de uma pessoa. Um dos homens estava ali doente, havia 38 anos. Aí é difícil, né? Aí é forte. 38 anos enfermo. Talvez boa parte deles na beira desse tanque, esperando, aguardando. O que será que já tinha passado na cabeça desse cara? O que será que ele já tinha imaginado? O que será que ele já tinha sentido? O que será que ele já tinha tentado? O que será que esse homem já tinha feito? Será que ainda restava algum tipo de esperança? Será que ainda restava algum tipo de expectativa? E diz que Jesus então viu e soube. Ele viu o homem naquela situação e ele soube a história do homem. Jesus estava ciente de que aquele homem estava há 38 anos naquela situação. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? É para acabar, né? A pergunta errada. Quer dizer, pergunta errada para o nosso padrão humano. Porque quando a gente acha que Jesus está errado, significa com certeza que a gente está errado. Eu acho que talvez as mulheres não vão conseguir entender essa parte, mas os homens com certeza vão entender. No relacionamento com Deus, existe uma pessoa que está sempre certa e uma pessoa que está sempre errada. E a pessoa que está sempre certa é Deus, e a pessoa que está errada é você. Irmãs, eu não sei, eu acho difícil para vocês entenderem, né? Não, tá. Mas Deus está sempre certo. Então, do nosso ponto de vista, Jesus fez a pergunta errada. Como assim? Tá de sarcasmo, né, Jesus? Ô, Jesus. Talvez se ele tinha algum discípulo meio engraçadinho, é aquele que estava comendo um amendoim na hora e... né? Tipo, te liga, né, Jesus? Você viu que o cara tá ali na beira. Você ouviu falar que ele tá 38 anos. E aí tu vai perguntar se o cara quer ser curado? É que nem tu chegar para um cara que tem 102 mil de dívida e você chegar para ele e dizer assim: quer que eu pague as tuas contas? Né? Chegar para uma pessoa que está caminhando no deserto e disser: quer uma água? Jesus fez a pergunta errada, do nosso ponto de vista, tá, gente? Não quero blasfemar aqui, que Jesus está sempre certo. Jesus fez a pergunta errada. Parece que ele deu uma rasteira no raciocínio de todo mundo ali. Porque Jesus é campeão de fazer o que a gente nunca esperou, nunca imaginou que ele fizesse. Ele vem e dá rasteira. Se você fosse o dono do universo, o senhor do universo, você ia nascer numa manjedoura? Jesus vem e dá uma rasteira. Ele faz o que ninguém imagina, ele faz da forma como ninguém imaginava, como ninguém esperava. Aí o homem, ele dá a resposta certa. A resposta certa se Jesus tivesse feito a pergunta certa. Mas como Jesus fez a pergunta errada, a resposta do homem estava errada. Ele dá a resposta... Sabe quando a pessoa pergunta assim: oi, tudo bom? E o outro responde: tudo bom? Fez a pergunta certa e deu a resposta certa, entre aspas. Oi, tudo bom? Tudo bom. Parece que ele nem ouviu a pergunta de Jesus. Porque Jesus pergunta: você quer ficar curado? Ele não responde sim, eu quero, ou não, eu não quero. Ele não responde. Tem que vir a professora, que nem na escola, né? Leia o enunciado, Joãozinho. Você não leu o enunciado, Joãozinho?
Você quer ser curado? Não consigo. Agora, onde é que está escrito que Jesus perguntou se ele conseguia? Está escrito? Não. Oxi. Ó, o teu oxi aí, ó, Fabrício. Você quer ser curado? Eu não consigo. Não. Mas eu não perguntei se tu consegue, cara. Não perguntei se tu consegue. Eu perguntei se você quer. Você quer ser curado? Aí ele continua. Não tenho ninguém. Não perguntei se tu tem alguém. Ei! Você viu eu perguntando se você... Não tem. Eu perguntei se você quer ser curado. Não tenho ninguém. Ninguém me coloca lá. Ninguém me ajuda. Jesus perguntou se tinha alguém que ajudava ele? Não. Certo? Ninguém que me coloque no tanque. Mas quem perguntou de tanque? Jesus perguntou de tanque? Jesus falou de tanque? Não. Ele estava respondendo como se Jesus tivesse feito a pergunta certa. Ele não reparou na pergunta de Jesus. Ele não reparou. Ele saiu respondendo. Oi, tudo bom? Tudo bom. Já estava com essa resposta ensaiada, já estava na ponta da língua. Passava alguém, cara, por que tu não está curado ainda? Porque ninguém me bota. Porque eu não tenho ninguém por mim. Porque os outros são mais ligeiros que eu. Aí Jesus chega e pergunta, o que você quer? Ninguém me bota. Ele já dava essa resposta há muito tempo. Quando Jesus te perguntar uma coisa, presta atenção no que ele está te perguntando. E sabe o que mais? Geralmente, quando ele pergunta, é porque tu não sabe a resposta. Geralmente, ele te pega no contrapé, meu amigo. Não consigo, Senhor. Não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Vamos lá. Tem que contar quantos nãos esse camarada fala. Não consigo. Não tenho ninguém. Então, o foco dele estava onde? O foco dele estava no não. O foco na impossibilidade. Não. Segunda coisa. O foco dele estava nas pessoas. Eu não tenho quem. Alguém entra na minha frente. Certo? E depois, além de estar o foco nas pessoas, estava nele, antes de mim. Então você percebe, eu não quero julgar ele, porque talvez 38 anos doente eu estaria falando igual a ele. Então eu não quero julgar ele. Só estou analisando o que ele falou. Porque depois de tanto tempo numa situação, você se acostuma a dar desculpa de estar naquela situação. Depois de tanto tempo sofrendo com o mesmo problema e ter tentado alternativas, é normal as pessoas começarem a dar desculpa daquilo. E ele começou então a colocar a culpa nos outros, no que os outros fizeram ou deixaram de fazer, e começou a ter autocomiseração. Coitado de mim. Coitado de mim. Eu sempre fico sobrando, eu sempre fico por último. E aí Jesus entra junto. Mas Jesus não entra assim, me fale mais sobre isso. Como as pessoas são ruins para você mesmo, né? Uau! Jesus não entra junto perguntando assim, tadinho de você mesmo, é um pobre sofredor. Jesus não entra dessa forma. Jesus entra e diz, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus não ajudou ele a remoer o problema, ele já sabia que tinha um problema. Jesus ajudou ele a encontrar a solução. E talvez ele estava acostumado a encontrar por ali pessoas que sentassem com ele para remoer o problema. É verdade mesmo, né? Um baita de uns arigó esses outros aí. Fico entrando na frente, não faz uma fila organizada, fico furando a fila, se sem vergonha. Coitado de ti mesmo, tua família te abandonou aí, hein, cara? Jesus não ficou nessa. Jesus foi lá e disse, levanta e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que o milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, e a lei não permite que você carregue a sua maca. Por favor. Aquilo que tinha sido o objeto da vergonha dele durante tantos anos, aquele leito que ele deitava, era o objeto da vergonha. Jesus manda juntar o objeto da vergonha e colocar em cima das costas. Tirar o pano fedorento do chão
e colocar o pano fedorento em cima das costas. O que isso significa? Uma das principais funções do milagre é o testemunho. Quer ver? Jesus ressuscitou o Lázaro que estava morto. Fechou? Ok. Depois o Lázaro morreu. Mas o testemunho sobre a ressurreição de Lázaro a gente conta até hoje. Porque se você for parar para pensar, todo milagre aqui na terra é transitório. Jesus multiplicou o pão, comeram o pão, acabou o pão. Ah, mas guardaram a sobra? Sim, comeram depois. Acabou. Ou você tem um pedacinho do pão que Jesus multiplicou aí? Acabou. Mas o testemunho sobre a multiplicação a gente carrega até hoje. Está entendendo? Então, qual era a maior utilidade de Jesus curar um homem que estava 38 anos doente? O testemunho que o homem ia contar. Mais impactante do que o homem ser curado, era vidas que seriam salvas através de ver ele carregando a maca nas costas. Então Jesus, ele está interessado em ajudar você. Curar você, salvar você, libertar você, transformar a sua vida, mas o principal objetivo é que através desse poder de Deus manifestado na sua vida, se você não crê ainda, você venha crer, mas as pessoas que estão ao teu redor, elas vejam o milagre que Deus está fazendo na tua vida e queiram entregar o coração para Jesus também. Por isso, quando você recebe um milagre, eu recebi uma profecia que, uma palavra de conhecimento, revelou minha vida, conta sobre isso. Oraram por mim, eu estava com uma dor, a dor passou, você tem que contar. Eu estava endemoniado, fui liberto, você tem que contar. Eu estava vivendo todo errado, em pecado, e Jesus me transformou, mudei de vida. Você tem que contar. Não conseguia largar da canha, tomava muita cachaça, e Jesus me libertou. Você tem que contar. Você tem que contar. Porque Jesus opera um milagre na tua vida, para que esse testemunho toque muitas gerações através do que Jesus fez na sua vida. Olha, aquelas pessoas, elas ficavam ao redor do tanque, esperando algo externo chegar e agitar a água, para que algo sobrenatural acontecesse. Você é ao contrário. Você vai lá e chacoalha a água, e através de você o milagre acontece. Em vez de você esperar o anjo agitar, você que é o agitador de Deus. Você que vai chacoalhar o negócio. Você que vai no lugar balançar as águas. Porque você é um instrumento de milagres aonde você passa. Porque o poder não é meu nem teu, é de Deus, e Ele coloca sobre você. Porque estes sinais seguirão aqueles que creem. Em nome de Jesus. Você é um instrumento de cura. Você é um instrumento de restauração. E talvez hoje Jesus está te perguntando: você quer ser curado? Você quer ter o casamento restaurado? Você quer ter a tua vida financeira transformada? Você quer ter o teu relacionamento transformado? Você quer ter a tua empresa restaurada? Você quer ter... Ele está perguntando: você quer? Você quer? E talvez até aqui você tenha respondido: eu não consigo, ninguém me ajuda, não dá, falta, não posso. E aí Jesus pergunta de novo: você quer? Porque a pergunta não é se você consegue, a pergunta é se você quer. Pergunta para a pessoa do lado aí: o que você quer? Porque talvez Jesus vai passar no nosso meio hoje e perguntar para você: você quer? Você quer? Tá, mas você quer mesmo? Você quer mesmo? E tem gente que quer uma coisa num dia, no outro dia não quer mais. Eu estou perguntando se você quer. O que você quer? Eu quero o meu casamento restaurado. Receba, em nome de Jesus. Mas meu marido é cabeça dura. Não perguntou se é cabeça dura, perguntou se você quer. Entende a diferença? Você quer? Pastor, então todo mundo que quer vai conseguir? Claro que não! Porque tinha uma multidão ali. E Jesus foi num. A gente não consegue entender qual é o propósito.
Talvez o amiguinho do lado pensou assim, poxa, mas Jesus curou o cara que estava ali 38 anos, eu estou aqui 41 e Jesus não me curou. Jesus faz o que Ele quer e a gente não discute. Porque com certeza Ele tem um propósito maior que o nosso entendimento. E você, nem eu, nós não somos dignos de querer achar que Jesus fez alguma coisa errada ou injusta. Porque se Ele faz, Ele está certo. Lembra das duas pessoas da relação? Jesus é a parte que está sempre certa. E a gente é a parte que, quando acha que Ele está errado, é porque a gente não entendeu alguma coisa. Amém? Ele é Deus. Mas o Senhor queria usar aquele homem como um testemunho, talvez na vida dos que estavam ao redor. Talvez na vida dos discípulos. Talvez Jesus esperava que um dia os discípulos fossem lá curar os outros. E talvez até foram. Porque você começa a ler Atos dos Apóstolos, tem tanta cura, tanto milagre. A gente não sabe exatamente. Mas aquele dia, Jesus olhou para aquele homem, soube a situação daquele homem, e perguntou, você quer? E se Jesus perguntar para uma pessoa aqui hoje, se Ele perguntar para você, você quer? Você vai dar desculpa ou vai dizer, eu quero? Porque o que esse cara tinha de mais bonito que os outros, que Jesus escolheu ele e não escolheu os outros? Sabe o que ele tinha? Nada. Esse cara era um cara. Ele era um cara. E Jesus escolheu ele. Porque todas as coisas que Deus nos dá, a gente não merece. A gente pode colaborar na relação com Deus. A gente pode se esforçar, servir a Ele por gratidão e para melhorar nosso relacionamento. Agora, o presente Ele dá de graça. A salvação Ele dá de graça. Os dons Ele dá de graça. Você não tem direito de ficar bravo porque a pessoa do lado foi curada e você não. Continua querendo. Continua desejando e se alegra porque isso se manifestou na vida dela. Amém? No caso desse homem, quando Jesus pergunta, você quer? Jesus não estava falando de merecimento. Jesus estava falando de querer. Jesus estava falando de escolha. Jesus estava falando de fé. De fé, porque tudo é possível àquele que crê. Jesus estava falando de fé. E a primeira coisa que você precisa querer hoje, sem dúvida alguma, você que precisa querer Jesus. Você precisa querer morar no céu. Se você não nasceu de novo ainda, você precisa querer nascer de novo. Você precisa querer uma transformação na tua vida. A gente gosta de brincar, né? Bom, se você não sabe mais o que fazer da vida, entrega ela para Jesus, que Ele sabe o que fazer com ela. A gente também gosta de dizer, se você não sabe mais o que fazer, então experimenta nascer de novo. Ah, eu já tentei de tudo, já tentou nascer de novo? Tenta nascer de novo. Como é que nasce de novo? Entrega o teu coração para Jesus e desça as águas do batismo. Nasça de novo. Torne-se uma nova criatura. Amém? Aleluia. Eu fico pensando tudo que aquele homem passou. E às vezes no nosso dia a dia tem situações que a gente pensa assim, agora vai passar e não passa. Agora vai passar e não passa. Agora eu vou vencer e não venceu. Agora eu vou vencer e não conseguiu. Agora vai passar e passou. Daí dá umas fériasinhas do problema e depois aparece de novo. Parece um loop temporal. E você olha para o problema olha para você e você diz, eu já te vi. Está repreendido, eu já te vi. Só eu que já passei por isso? Você já passou também? Uau, filho. E Jesus nos pergunta, você quer ser curado? Sabe por quê? Porque uma coisa é você passar pelo problema. Uma coisa é você passar por um problema, por uma enfermidade. Outra coisa é você deixar o problema se tornar a tua identidade. Entendeu? Provavelmente aquele homem, para dar esse tipo de resposta, ele já não se via mais como o homem que está paralítico. Ele se via, eu sou o paralítico. Quem é você? Eu sou o paralítico. Quem é você? Eu sou o paralítico. Porque você tem problema, você não é o problema. Entende a diferença? Você pode ter problemas, mas você não é o problema. Está passando por uma situação financeira difícil? Você está passando por uma situação difícil. Você não é o endividado. Não personifica isso. Essa não é a tua identidade.
Esse é um problema que você está passando. Não é a sua identidade. Pastor, qual é a minha identidade? Deixa eu te contar. Você já entregou a vida para Jesus? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia! Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, desconecta a tua identidade do teu problema. Desconecta. Porque aí você vai parar de dizer não posso, não posso, não consigo, não dá, e você vai começar a dizer eu quero. Você vai começar a dar a resposta errada para a pergunta errada. Você vai começar a responder de acordo com aquilo que Jesus está perguntando e não mais de acordo com aquele problema. Sofrer com um problema é normal. Surgiu o problema, você sofreu com ele, você é humano. Mas se tornar o problema, realmente é uma situação terrível. Não deixe o problema se tornar a tua identidade. Quando nós percebemos que nós estamos transformando o problema na nossa identidade? Quando a gente já está com a desculpa pronta para dar ela a hora que for. A gente começa assim, mas é que tal, e o fulano, e o beltrano, e o cicrano, e o tempo, e a chuva, e o dólar, e o governo, e o cachorro que passou na rua, e a pedra que eu tropecei. Você já se identifica tanto com o problema que você não escuta mais o que estão te perguntando. Aquele homem não escutou a pergunta de Jesus. Ele já estava com a desculpa pronta. Ei, você tem desculpinhas prontas aí? Engatilhada? Mas é que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Escute a pergunta. Escute o que Jesus está te perguntando. Jesus não está perguntando se as pessoas foram boazinhas ou más com você, porque quando Jesus veio aqui na terra, todo mundo foi mal com ele. Estou certo ou estou errado? Ele sabe como é o ser humano. Jesus está perguntando, você quer? Amigo, você quer ser feliz? Você quer ter o casamento restaurado? Você quer ter a vida financeira transformada? Você quer ter a sua espiritualidade transformada? Você quer ter saúde no seu corpo? Você quer? Jesus tira aquele homem do automático. Mas tinha uma palavra que estava muito viva no coração desse homem. Uma palavra com 3 letras. Qual era? Não. O foco dele estava no problema e não na solução. O foco dele estava na paralisia e não em Jesus. E ele começa, eu não consigo, eu não posso, ninguém me coloca. O foco dele estava no não, não, não. E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, nos revela que a nossa vida vai para onde o nariz aponta? Não, senão a minha ia bem longe. A nossa vida vai para onde as nossas palavras nos levam. As nossas palavras, elas são o leme. E aquele homem começa, não, 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 não. Se você começa a colocar limitações na sua boca, imagina o resto do corpo. Comece a mudar o não pelo sim. Comece a mudar as 3 letras por 2. Comece a trocar o não pela fé. Não é o não pelo sim, porque o sim está muito ligado à nossa capacidade, à nossa força, e sinceramente, a nossa força não vai tão longe assim. Então não troque 3 letras por 3, não troque 6 por meia dúzia, troque 3 letras por 2. E um acento para ficar justo. Troque o não pela fé. Coloque o foco em como nós vamos resolver esse problema. Sabe, às vezes nós temos tantos amigos preciosos, tantos amigos queridos, e insistimos em colocar o foco naqueles amigos que brigam, não é? De repente você tem tantas pessoas na família que são queridas contigo, e de repente tem um lá que te espizinha lá, te incomoda, e às vezes a gente coloca o foco naquilo. Às vezes você organizou um monte de coisa durante a semana, e deu certo, você organizou 7 coisas, 4 deram certas, uma mais ou menos, 2 deram errada, e aí você fica assim, deu tudo errado. Não. Cadê a gratidão pelo que deu certo, pelo que Deus fez, pelo que Deus cuidou de ti? Para chover um pouco no molhado, né? Vamos ser o que vê o copo meio cheio.
Vamos fazer a diferença. Não por psicologia, nada contra, não por pensamento positivo, mas por fé. Por fé. Por fé em nome de Jesus. Amém? Tanta coisa boa teu cônjuge fez por ti essa semana. E você vai lembrar daquele momento que ele deu uma resposta atravessada. Né? Tantos encontros bons que a célula teve esse ano, e você vai lembrar daquele um encontro que estava ruim. Você foi naquele mesmo restaurante 200 vezes, aí um dia a carne não estava no ponto que tu gosta, daí vai lembrar daquele dia. Todo dia Jesus tem sido bom para você. E pela misericórdia dele, ele tem levantado pessoas boas ao teu redor. Os teus dias são bons. Pastor, é que tu não está na minha pele, mas se você entregou a vida para Jesus, você vai morar no céu. Está tudo resolvido. Não tenho quem, não tenho como. Jesus diante dele. Porque às vezes a gente está olhando para os lados e a solução está bem na nossa frente. Às vezes a gente está procurando uma ajuda e a ajuda já chegou. E a ajuda já estendeu a mão. Jesus já estava olhando e perguntando, você quer ser curado? E ele olhando ao redor. Ninguém me ajuda e está vendo esses arigó aí, tudo eles vão na minha frente. E Jesus diante dele. E ele, para enxergar o problema, ele precisa olhar para o lado ainda, né? Alguém, Jesus está diante dele. A resposta, a saída, a solução. Jesus está diante de você. Está diante de você hoje. Está diante de você lá no teu quarto de oração. A pessoa que você precisa, a resposta que você precisa. Ele estava pensando que uma pessoa humana ia transformar a vida dele. Eu não tenho ninguém, eu preciso de alguém. Mas não era uma... Tem gente que faz isso. Acha assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Casar é muito bom, é maravilhoso. Mas quem te faz feliz é Jesus. É o teu relacionamento com Ele. O casamento ajuda, mas é Jesus. Quando eu terminar a faculdade, eu vou me sentir completa. A faculdade é muito bom, mas quem te completa é Jesus. Não, mas é aquela situação, porque quando eu ganhar aquela medalha, quando eu entrar naquele emprego, quando eu abrir aquela empresa, todas essas coisas podem ajudar. Mas quem realmente transforma a tua vida e te faz ser feliz já está na tua frente, se chama Jesus. E Ele pergunta para você, você quer? Você quer? Você quer? Ele era vítima daquela situação? Em certo sentido, sim. Ninguém quer ficar paralítico. Mas a partir de um certo ponto, além de ser vítima da situação, ele começa a se vitimizar. E são duas coisas diferentes. A pessoa ser injusta para você é algo muito ruim. E não deve acontecer. Mas você se colocar na posição de coitadinho da sociedade, ai de mim, você vai se encolhendo e você não consegue sair do buraco. Então você foi vítima daquela situação, ok? Doeu, chorou. Mas pega na mão de Jesus que está estendendo, levanta e vai para cima. E segue em frente. E não fique se vitimizando no buraco. Ou que você entrou, ou que alguém te colocou. Saia dele. Porque Jesus pergunta para você, você quer? Você quer? Qual é a nossa identidade? Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou semelhante ao meu Pai. Amém? Eu não preciso agora esperar a água da piscina se agitar, porque a partir do momento que o Espírito Santo mora em mim, rios de água viva fluem do meu interior. Rios de água viva fluem. O poder do Espírito Santo está sobre você. E aquele homem, de uma forma ou de outra, ele age com fé. Quando Jesus disse para ele assim, levanta, toma a tua maca e ande. O que ele faz? Ao que eu vejo no texto, ele obedece imediatamente. Porque, sinceramente, se ele dissesse assim, beleza, Jesus, uau, muito da hora a tua palavra, eu acredito no que você está falando, Jesus, e continuasse deitado. Será que ele realmente acreditava? Sim ou não? Não. E quando Jesus manda você batizar e você diz, Jesus, é verdade, eu acredito em ti, mas não batiza nunca. Entende?
Jesus disse, levanta, ele levantou. Pega a maca e anda. Ele pegou a maca e botou nas costas e saiu andando. Meu Deus do céu. Jesus nos chama a uma vida de obediência, amém? Você quer ser curado? Quer a tua identidade de volta? Chega de você se identificar com o problema. Chega de você olhar para si mesmo no espelho e dizer, eu sou um drogado, eu sou um depressivo, eu sou um pobre, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou um mal amado. Chega de você se olhar no espelho e só se ver como vítima. Hoje o Senhor pergunta, você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Quer? Pode falar. Quer sair? Sim ou não? Sim. Quero ou não quero? Será que você ficou pensando agora, pastor, mas é que não tenho, não consigo, tenho medo. Em certo sentido, é confortável a gente sempre achar que a culpa é dos outros, que daí não é nossa. E aí fica mais fácil. Não tenho ninguém que me coloque lá. Fica mais fácil, né? É porque eu não nasci numa família rica. É porque não me deram oportunidade. Porque eu era de uma cidade muito difícil. É mais fácil colocar a culpa nos outros. Mas você quer o mais fácil ou você quer o melhor? Eu quero convidar você a ouvir o que Jesus pergunta. Eu quero convidar você a sair da posição de vítima e se colocar na posição de protagonista. Eu quero convidar você a deixar Jesus entrar no seu coração, estender a mão para você e você se levantar como aquele que sim sofreu, sim foi machucado, mas agora se levanta e diz, eu vou levantar, eu vou pregar o evangelho, eu vou transformar essa vida, eu vou em frente, ainda que eu sofra, ainda que doa, eu vou continuar daqui até o céu. E isso que um dia sofreu, isso que um dia fedeu, eu tiro do chão, eu boto nas costas e todo mundo vai ver que a igreja e o céu estão cheios de ex. Como assim, pastor? Porque outrora fostes, diz a palavra. Cada um de nós tem uma história, ou de sofrimento, ou de pecado, ou de problema, mas a gente levantou a maca e botou lá nas costas, e estamos indo em frente. E a parte mais importante é que as pessoas ao nosso redor vão ver esse testemunho, e elas vão crer em Jesus Cristo, e elas vão receber a salvação. Estou quase chegando no fim, e eu quero te dizer, te relembrar, ou se você está aqui pela primeira vez, algo que é intrigante, eu costumo dizer. A verdade é que no inferno vai ter gente boa e no céu vai ter gente ruim. Como assim? Eu quero te fazer a pergunta errada também. Assim como Jesus confundiu eles, deixa eu te confundir um pouquinho aqui, ou melhor, o Espírito Santo, para que no final você raciocine e saia com clareza. Os homens que viram o cara carregando a maca, o que eles fizeram? Uau! Ele estava 38 anos e agora ele está curado! Glória a Deus! Aleluia! Uau! É isso? O que eles fizeram? Pecador! Hoje na nossa religião não pode carregar a cama nas costas. Pecador! Olha, em vez deles perceber o milagre que tinha acontecido, perceber que aquele homem tinha tido um encontro com Deus, eles olham para as formas e julgam. E você não está aqui hoje para ser julgado. Aqueles homens que olharam para ele e disseram, pecador, hoje não pode, hoje é proibido, que não comemoraram a cura deles, provavelmente faziam parte do grupo dos fariseus, pessoas que jejuavam 2 vezes na semana, pessoas que eram tão fiéis no dízimo, que elas davam o dízimo até do chá que nascia na horta. Nasceu 10 folhinhas de hortelã, elas pegavam uma folhinha de hortelã para levar para a igreja. Eram pessoas que liam a Bíblia todo dia, e sabiam, pelo menos, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E eram pessoas que provavelmente iam morar no inferno para a eternidade. Como assim, pastor? Porque, como eu disse outrora, o que te salva não é ser bom.
O que te salva é o bom. Por outro lado, nós temos um homem que foi, talvez, ladrão a sua vida inteira e foi condenado, criminoso pelo menos, não? E foi colocado na cruz ao lado de Jesus. E o que aquele homem merecia? O que ele era? Ele era gente boa ou gente ruim? Gente ruim. Gente ruim. E aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus olha para ele e diz, hoje tu vai estar comigo. E o cara vai para o céu. Os outros lá, que cumpriram toda a cartilha da religião, provavelmente iam para o inferno. O cara que fez tudo errado, ia para o céu. E aí? Como assim gente boa indo para o inferno e gente ruim indo para o céu? Porque não é sobre ser bom ou ser ruim. É sobre você ter fé naquele que pode salvar. É claro que se aquele cara na cruz tivesse ficado vivo aqui na terra, com certeza ele ia mudar de vida, né? Ia ter atitudes diferentes. Ok? Isso é consequência, não é causa. Você está entendendo? O que salva você... Tem pessoas que falam assim, eu não vou para a igreja porque lá tem muita gente ruim. É verdade. Tem mesmo. Porque Jesus disse, não são as pessoas sãs que precisam de médicos, são os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento e sim pecadores. Aquelas pessoas que elas acham que já são boas o suficiente e não precisam de Deus, essas não têm salvação. Porque elas confiam na bondade delas. Eu sou bom. As pessoas que são salvas e vão morar no céu, são aquelas que dizem, eu preciso de Jesus. Eu só vou morar no céu se Jesus me perdoar. Essas que vão ser salvas. Em resumo, quem vai ser salvo? Quem pela fé em Jesus pede perdão para ele. Quem acha que não tem erro nenhum e não tem fé nenhuma, não pode acessar o céu. Sabe por quê? Porque o céu é de Deus. E ele bota para dentro quem ele quer. Você bota qualquer um para dentro da sua casa? Não. O céu é de quem? É de Deus. Quem ele quer botar para dentro? Quem crê nele? Se não crê, por que ele vai botar para dentro de casa? Simples. Pastor, o que eu faço então? Creia em Jesus. Creia em Jesus. Admita que você tem falhas e erros. Aqueles caras começaram a criticar. O que esse cara está carregando a cama? Mas não foram capazes de ver que um milagre tinha. O que esses caras tinham que fazer? Botar o rosto no chão e dizer, Jesus perdoa a gente também. Pronto, resolvido. Jesus me salva também, resolvido. Pronto. Estou arrependido. Arrependimento. E aí, eu pergunto, você quer morar no céu? Quer ou não quer? Sim o quê? Sim para quer ou sim para não quer? Se você quer morar no céu, escute Jesus. Peça perdão para Ele. Se torne um amigo de Jesus Cristo. Não estou falando da religião A, da religião B, da religião C. Eu estou falando que Jesus Cristo salva, em nome de Jesus. Levante, pegue a sua maca e ande. E vamos em frente. Eu quero encerrar aqui perguntando de novo para você. O que você quer? O que você quer? Hoje à noite, você veio aqui e eu te pergunto, o que você quer? Se você puder, fechar os teus olhos nesse momento. Nós vamos começar a nos preparar para o batismo nas águas. E eu queria que você refletisse um pouco nisso. Se você pudesse, coloque de pé. O que você quer? Tudo começa com uma decisão. A decisão de crer no Senhor Jesus Cristo. Quem pode ser batizado? Pode ser batizado quem crê no Senhor Jesus Cristo. Quem se arrepende dos seus pecados. Quando você tem isso, você recebe algo que se chama o novo nascimento. O novo nascimento não é voltar para dentro da barriga da tua mãe, porque você nem cabe mais. O novo nascimento é que agora a tua parte mais íntima, lá dentro do teu coração, o teu espírito humano, está conectado com o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós
ouvimos uma mensagem como essa e ficamos nos perguntando, fecha os olhos, querido, ficamos nos perguntando, pois é, quem eu sou nessa história? Será que eu sou salvo? Eu quero convidar você a entregar a tua vida completamente para o Senhor Jesus. Entregar o teu coração completamente para o Senhor Jesus. Talvez até aqui você tenha sido alguém bom, mas como diz o ditado, de boas interdições, o inferno está cheio. Talvez você tenha sido bom, mas ser bom não é o suficiente. Quem vai para o céu não é o bom, é quem é santo. E para ser santo é só se você pedir perdão para Jesus, porque errar você já errou, vamos admitir. Pecar nós já pecamos. Então, o que nós podemos fazer? Vamos entregar esses pecados para Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer reconhecer que Jesus é que salva, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que não é pela tua força. Você que ouviu essa mensagem, você é daqueles que diz, eu quero. Dê esse passo. Entregue o teu coração para Jesus. Eu vou te ajudar, talvez você não saiba, eu vou te ajudar. Um dia me ajudaram também. Você pode repetir essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, vamos lá? Tenha coragem, diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu já pequei nessa vida, Jesus. Eu já errei um monte, Jesus. Eu não confio na minha própria santidade. Mas eu admito que há um Deus. E eu hoje entrego minha vida para Ti, Jesus. Eu Te recebo, Jesus. Eu Te reconheço, Jesus, como o Senhor da minha vida, como o Salvador da minha vida. Por favor, Jesus, perdoa todos os meus pecados e me salva, me transforma uma nova pessoa. Eu renuncio às trevas e recebo Deus como meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Deixa eu ver, fez pela primeira vez? Alguém? Deixa eu ver, balança a mão para mim ver você aí, glória a Deus. Pode deixar.